Olá, boa noite. Não tem ninguém não. Sejam muito bem-vindos aqui na live da Junta Diaconal de Pernambuco. Dessa vez, um tema muito difícil, um tema muito diversificado, complexo, mas um tema necessário discutirmos e abordarmos à luz da Palavra de Deus, à luz do conhecimento técnico. Meu nome é Glauco Rodrigues, eu sou diácono. Convido vocês a participarem dessa capacitação técnica juntamente comigo. Eu gostaria, nesse momento, que todos vocês que estivessem aqui nessa ocasião, abrissem a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 11 e 12. Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te afades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O nosso tema de hoje é sobre legislação, disciplina eclesiástica. Então eu convido vocês para vocês participarem conosco na noite de hoje. Hoje um tema, como eu falei para vocês, que nós, além de abordarmos à luz da nossa Constituição, à luz da Palavra de Deus, teremos 2 livros aqui muito bons que serão lançados na noite de hoje. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que tem todo um histórico, é pastor, jurista, escritor, professor, uma pessoa que tem poeta, então um currículo vasto, uma vocação vasta, uma pessoa a quem tem toda uma capacidade, toda uma experiência, é membro da Comissão Permanente da Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual faz parte, foi indicado pelo Supremo Concílio. Reverendo Lucas, o senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem. Uma boa noite, Diácono Glauco. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Muito obrigado. Não dá para dizer todo o seu currículo, toda a sua vocação, mas somos servos. Impressionante a quantidade de características que o irmão possui. O reverendo Lucas é autor deste livro que vocês estão vendo de cabeça para baixo aqui, invertido por conta da situação da Câmara, mas é um livro chamado Disciplina Eclesiástica na IPD, e tem também um lançamento dele, um livro mais robusto, chamado Gestão Eclesiástica Fácil. Nós discutiremos ao longo da noite de hoje, nesse horário, falar um pouco sobre esse livro, falar um pouco sobre a história do reverendo Lucas, e gostaria também de aproveitar a oportunidade para saudar todos os diáconos que estão nesse momento aqui nos prestigiando, saudar não somente os diáconos, mas como os demais oficiais, pastores, presbíteros, membros de igreja, os nossos irmãos simpatizantes, que tanto nos honram com essa audiência. E gostaríamos também de convidar a todos vocês que são diáconos, que ainda não fazem parte da Junta Diaconal de Pernambuco, que possam fazer parte desse grupo imenso que hoje atende quase todas as cidades aqui do nosso estado, e ainda temos mais 9 estados da nossa federação que fazem parte desse grupo de homens honrados, homens que gozam de boa reputação, cheio de espírito e de sabedoria. Irmão Lucas, reverendo, o senhor me escuta bem? Estou escutando bem, tranquilo. Então, seja bem-vindo aqui ao grupo da Junta Diaconal de Pernambuco. Antes Muito de mais nada, eu gostaria que o irmão se apresentasse, contasse um pouco da sua experiência, da sua trajetória, já começando aí com o seu chamado, o momento em que o Espírito Santo agiu na sua vida, aonde o irmão recebeu a voz do Espírito Santo de Deus e houve aquela conversão.
E depois, logo em seguida, se o irmão puder, nos contar um pouco sobre o chamado pastoral. Ok. Boa noite, amados irmãos internautas. Diácono Glauco, um prazer imenso. Agradeço o convite de participar dessa live. Estamos à disposição dos irmãos para as perguntas que ocorrerão durante este momento que estaremos juntos. Eu nasci em Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro, a chamada capital do petróleo, né? Capital do petróleo porque foi descoberto o petróleo lá na bacia oceânica, né? Litoral brasileiro, e é chamada a bacia petrolífera, né? Maravilhosa, que Deus concedeu ao Brasil, e pegando boa parte do município em que eu nasci. Fui para o Rio de Janeiro em 1970, final de 70, eu me formei em técnico de edificações, e aí fui para o Rio trabalhar em construção civil. Trabalhei 32 anos e meio na construção civil, me aposentei. E para não ficar parado, eu acabei estudando, fazendo o curso de Direito. Mas antes disso, ocorreu que em 1982, por resposta de oração, eu fui trabalhar em Salvador, na Bahia. Eu era presbítero na minha igreja de origem, e fui para Salvador trabalhar. E acabei sendo membro da Igreja Presbiteriana da Bahia, né? A primeira igreja no Nordeste brasileiro, primeira igreja evangélica no Nordeste brasileiro. E aí ela foi organizada em 21 de abril de 1872, portanto, em 2022 ela faz 150 anos. Eu tive o privilégio, né, de fazer parte da história da Igreja da Bahia, como 62º presbítero e depois pastor auxiliar, trabalhando numa das congregações que organizamos igreja. Então, sou plantador de igreja, 2 igrejas plantadas em Salvador, na Bahia. E, atualmente, trabalhando já com 30 anos de ministério, 15 anos no presbiterato e há 48 na Igreja Presbiteriana do Brasil. Interessante que a minha conversão, ela ocorreu, eu era espírita kardecista, ela ocorreu na Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. Eu conheci numa construtora, aqui era minha esposa, aqui é hoje minha esposa, 5ª geração de presbiterianos. A minha sogra, mãe dela, é pernambucana, e daí ela é neta de pastor presbiteriano, e daí me levou para a igreja, né? Fui bem acolhido. Na época eu estava fora do kardecismo, e aí foi onde Deus me laçou, né, no seu amor, na sua graça, e já são 48 anos aí seguindo o Evangelho de Jesus, né? E o somatório das experiências, né, foi interessante, porque quando eu fui para Salvador em 82, no final de 83, eu comecei a sentir um aquecimento no coração, precisava estudar, eu queria me envolver, já estava envolvido, melhor dizendo, no trabalho de expansão do Evangelho em Salvador. Nós tínhamos perdido em Salvador aquele problema da FENIP, né? Depois ficou IPU-B, nós tínhamos perdido 6 igrejas em Salvador. Então, naquele momento, nós tínhamos uma congregação que tinha 75 anos, e nós tínhamos uma igreja recém-organizada, mas que era mais no estilo de congregação, que é a igreja de Periperi. Hoje, uma igreja muito bem organizada está lá em Salvador. E aí, o pastor saudoso, reverendo Guimarães, Sebastião Guimarães Filho, foi pastorear a igreja da Bahia em 82. E aí ele começou um trabalho de expansão em Salvador, e eu participei desse trabalho de expansão. Como membro, depois como presbítero da igreja, e depois como seminarista, né? E aí Deus me chamou para o ministério. No final de 83, eu estava sozinho em casa, e aí eu senti desejo, o desejo não era de ser pastor, não. Em princípio, na minha cabeça, eu queria ser um bom presbítero e contribuir para a obra.
mas em outubro de 84, Deus confirmou que era chamado, e confirmou de uma forma muito interessante pela sua palavra, no texto de Timóteo 3, excelente obra almeja, a excelente obra que almeja aquele que é chamado pelo Senhor, né? Então, foi a palavra de Paulo a Timóteo, aquele que almeja esse ministério, é uma excelente obra para ser feita. E aí Deus me chamou para o ministério, eu tive a formação teológica, fiz pós-graduação em teologia, não é? Trabalhei como presbítero em Salvador, depois dirigindo congregação que plantei, e aí voltei para o Rio, me formei, voltei para Salvador para ser pastor. E aí fui pastor auxiliar da Igreja da Bahia, trabalhando na igreja hoje Moriá, presbiteriana Moriá, que vai fazer 30 anos em setembro, não é? Vai fazer 30 anos em setembro. Hoje é pastoreada pelo reverendo Maurício Galvão, que estudou aí no SPN. E de maneira que é uma alegria muito grande falar um pouquinho dessa história, como Deus agiu na minha vida, como Deus me separou para servir ao Senhor. Tenho 3 filhos, todos 3 casados, servindo a Cristo, né? 2 netos, um deles na Marinha, também membro de igreja, e eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, e por essa oportunidade que Deus está me concedendo. Louvo a Deus por isso. Amém, meu irmão. Muito bonita a sua trajetória de vida, né? Onde o irmão recebeu o chamado, né? Tanto do Espírito Santo para a sua conversão, como também o chamado ao Sagrado Ministério. Nesse momento, eu gostaria de saudar aos irmãos que chegaram aqui. Temos aqui o presbítero Marcos Antônio, do Rio de Janeiro, o reverendo César, da Igreja Presbiteriana, lá em Minas Gerais, Márcio Souza, que é diácono lá em Goiás. Eu gostaria de falar um pouco aqui para esses irmãos do que significa uma junta diaconal estadual, né? Então, a junta diaconal do estado de Pernambuco é um grupo que foi criado justamente para juntar, associar, através de um objetivo único, todas as juntas diaconais da nossa querida IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, quais são os nossos objetivos? Então, nós promovemos aqui, através de parcerias com as nossas instâncias, quer seja Seminário Presbiteriano, quer seja nossos pastores, capacitação teológica para todos os nossos diáconos, quer seja através de redes sociais, quer seja através de capacitações presenciais. Nós também atuamos apoiando as nossas igrejas, apoiando os nossos pastores. Então, nós realizamos troca de doações, uma geladeira que não serve na igreja, nós mandamos para uma outra igreja, médicos, cadastro de médicos em torno das nossas igrejas, profissionais liberais, pedreiros, pintores, arquitetos, engenheiros, fonoaudiólogos, psicólogos, advogados. Então, nós oferecemos esses irmãos que atuam, são membros das igrejas presbiterianas, através de um vasto cadastro que cada junta diaconal, que faz parte da junta estadual de Pernambuco, então elas promovem ali um cadastro na sua membresia, onde identificam profissionais que de alguma forma prestem algum serviço que possa ser revertido para a igreja e para a nossa membresia. Também empresas, né, como farmácias, distribuidoras de farmácia, óticas, casas funerárias. Então, nós procuramos dar um suporte através da nossa rede de relacionamento, apoiando juntas diaconais, pastores. Também nós temos parcerias com empresas que divulgam vagas de empregos, e ali nós postamos através do grupo no WhatsApp, em primeira mão, informações de concursos públicos, informações de empregos, aonde o diácono ele pode obter aquela informação e replicar para a sua igreja. Então, é um conjunto de atividades, é um conjunto de prestações de serviço, apoiando também as nossas instituições, como eu falei, seminários, Instituto Bíblico Presbiteriano,
aonde cada seminarista, cada missionário que entra ali, ele possui mantenedores. Se ele não tem um móvel, a gente vai atrás e providencia. Então, são igrejas grandes ajudando igrejas pequenas e um conjunto de igrejas ajudando as nossas instâncias, os nossos presbitérios, os nossos sínodos, nossos missionários, nossos pastores, desde a mais longínqua igreja até a igreja mais próxima daqui. E também nós convidamos a todos aqueles que têm interesse em participar, porque nós também damos capacitação técnica, que é muito importante. Então, através de gestores, pessoas que têm experiência na área de planejamento estratégico, nós damos um treinamento, ensinando a junta diaconal como realizar a ordem de culto, o que se deve, o que não se deve fazer numa escala de plantão, quais são os princípios para se realizar uma ação social cristocêntrica, para que a igreja seja separada de uma ONG, para que Cristo faça parte do centro de tudo que uma junta diaconal faz, quais são os requisitos necessários para se fazer e se trabalhar uma ação social cristocêntrica, tudo à luz da Bíblia, tudo focado na fé reformada. Então, nosso boa noite para todos os irmãos que não nos conhecem, e também temos outras perguntas aqui falando sobre o livro, né? Os livros do nosso reverendo Lucas são adquiridos nesse momento através da Junta Diaconal de Pernambuco. Então, entre em contato. No final dessa live, vocês obterão os nossos endereços e através dos contatos que vocês terão, nós poderemos enviar até você esses livros e, com toda certeza, contribuirá para a edificação da igreja, edificação da sua junta diaconal e a edificação da sua vida. Então, meu irmão querido, reverendo Lucas, vamos entrar aqui no nosso tema, falando primeiramente sobre seu livro, Disciplina Eclesiástica, que é um tema muito difícil, não é? Porém, muito real na nossa vida. E com base, né, nessa temática, né? Então, nós gostaríamos de falar aqui para o irmão a respeito de algumas questões, né? Em relação a direitos e em relação aos deveres, né? Vamos começar sobre a questão conceitual. Afinal de contas, disciplina, ela de fato é uma punição que é impetrada ao faltoso ou ela é um ato de amor? O que o irmão tem a dizer sobre as questões conceituais? No meu livro, eu deixo claro que, quando defino a disciplina eclesiástica, que ela é a aplicação dos princípios bíblicos quando um crente, membro comungante da igreja, comete algum erro, falta, pecado, que rompe os limites internos e externos com mau testemunho contra o evangelho. A disciplina, ela deve ter somente a finalidade de corrigir aquele ou aquela que porventura esteja no erro, mas com a intenção e com bastante amor, né, bastante acolhimento. A disciplina não pode ser feita como no passado era executada, em que a pessoa era execrada da igreja. Não, ela tem que ser acolhida, não se comenta mais sobre aquele erro do irmão, e ele passa pelo processo da correção, né, pelo processo da correção, para que ele retorne à comunhão da igreja mais firme, mais santificado e mais compromissado com o Senhor. Certo. Aproveitando justamente esse viés que o irmão abordou, com base, por exemplo, no texto principal da Bíblia, né, que é Mateus 18, e ali claramente nós encontramos uma escada progressiva de exortação, né? Começa com um número, você vai ao seu irmão individualmente, depois você vai com 2 ou 3 ali como testemunha, desculpa,
se depois você pode ir convocar uma reunião maior de pessoas. Então, os aspectos teológicos, obviamente, nós não temos tempo aqui para analisar de forma exegética a abordagem teológica do texto, né, e dos outros textos, né, como nós já lemos aqui Provérbios 3 no início, né, versículos 11 e 12, mas com base em Mateus 18, que seria correto nós começarmos esse processo assim de exortação do irmão de uma forma mais amigável, sem que haja necessidade de envolvimento de conselho, assembleia, ou chamar ali no canto. Isso é correto ou já podemos enviar já o conselho da igreja no contexto? Bom, a aplicação de Mateus 18, ela é uma aplicação para os desentendimentos pessoais, que são as faltas cometidas que geram a queixa. Porque a denúncia não tem como em Mateus 18. A denúncia é um fato consumado, um erro consumado, e que alguém viu, alguém testemunhou e apresenta a denúncia. Tá? Apresenta a denúncia. Agora, a queixa é relacional. A queixa vem das relações. Então, se irmãos se desentendem e um atinge com uma palavra mais pesada, outro, aí entra Mateus 18. O irmão deve procurar o outro e dizer: irmão, eu estou magoado com você, mas eu quero te perdoar, quero pedir perdão, quero saber se eu também magoei, se o irmão me perdoa. Então, essa é a prática de Mateus 18 nos problemas relacionais dentro da comunidade e que começam dentro de casa. Dentro de casa, né? A nossa casa é a nossa primeira igreja, né? É o nosso laboratório espiritual também e relacional, de maneira que Mateus 18 cabe para os casos de queixa. Tá? O que acontece muitas vezes na igreja? O irmão atinge o outro com uma palavra pesada ou com fuxicos, falando mal daquele irmão, inverdades até, com situações que não são completamente verdade, né? São aumentadas. E aí, o irmão que está atingido, ele deve procurar. Se a outra pessoa não quiser ouvir, aí sim entra para o conselho com uma queixa, relatando os fatos que aconteceram. Tá. Mas se ainda o irmão não procurou o outro irmão, tá? Não procurou o outro irmão para conversar e já levou o assunto direto ao conselho, diz o Código de Disciplina, tá? Que antes deve ser feito o suasório. E então o conselho, antes de conduzir a coisa em termos de processo, vai procurar fazer o quê? O suasório. É chamar os dois e dizer: irmão, você perdoa o irmão? O irmão está perdoado? Então, muito bem, ok. Aí a coisa morre ali, não sai processo. Agora, se a pessoa que atingiu, não sai do salto, está sempre ali firme na sua posição, eu fiz, faço de novo e tal, aí sim o suasório não tem efeito e aí prossegue o processo, aí se instaura o processo, né? Se instaura o processo com base naquela queixa, para poder então lá no final sair uma pena para aquele irmão, seja admoestação no artigo 9º, que fala das penalidades, começa com admoestação, que consiste em chamar a ordem o culpado, verbalmente ou por escrito, de modo reservado, exortando a corrigir-se. Ou ele pode ser afastado da comunhão, se a coisa é muito grave, né? Foi um xingamento terrível, né? Uma coisa que desonra completamente o irmão e a igreja em si, porque ele está batendo, ele está atingindo um membro do corpo de Cristo. Então, de acordo com o artigo
13, que são atenuantes e agravantes. Com esses dois, parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 13, é que nós vamos fazer, então, uma dosimetria da pena aplicada para aquele irmão que atingiu o outro, né? Que é o queixoso, né? É o queixoso, e ele apresentou aquela queixa porque o irmão o atingiu. O irmão não quer ser humilde para reconhecer a sua falta, ele vai ser apenado com um afastamento, né, com um afastamento até que ele dê provas de seu erro, de seu arrependimento, né, e os dois então continuam. Mas infelizmente, em muitos casos que eu já assisti aí por mais de 50 processos em igreja e também em nível dos concílios, é muito difícil, depende muito da situação. Se já existe uma situação de querela antes, uma situação não se dão mesmo, não se aceitam, né, como irmãos, e aí, muitas vezes, uma das partes sai da igreja. Né? Acaba saindo da igreja e sai magoado e não perdoa e carrega aquela mágoa para o resto da vida. Né? Infelizmente, esse processo que se usa o Mateus 18 é só em caso de queixa, que é quando eu atinjo outra pessoa. As questões são pessoais. Né? É diferentemente de denúncia, porque o queixoso é que vai apresentar. Ninguém pode apresentar a queixa por ele. Ele é o atingido, ele que vai apresentar a queixa. Tá? Certo. Ok. O irmão falou sobre dosimetria, né? Então, de que forma, quais são os critérios que são utilizados numa instância, quer seja conselho, presbitério, sínodo, ou até mesmo num tribunal eclesiástico, para, assim, fundamentar uma dosimetria? Quais são os critérios? Para ser uma dosimetria curta, média ou longa? E o irmão explique, por gentileza, o que é dosimetria para os irmãos. Ok. A dosimetria da pena é a quantidade de tempo. Se for admoestação, é a pena mais leve. Né? Se o assunto é leve, o assunto vamos dizer assim, é uma falta que não chega a um tipo de gravidade, né, muito alto, né, então a pena é de admoestação. Mas se a pena é de afastamento, aí ela tem afastamento por tempo determinado, né, e por tempo indeterminado. Tempo determinado, na dosimetria da pena, ou seja, na quantidade desse tempo, vai muito a análise que o tribunal reunido tem que avaliar. Se a pessoa tem pouca experiência religiosa, é atenuante. Ela é carrega muito ainda a coisa do passado dela, do jeito dela, ainda não está muito burilada, não é? Ainda a palavra não trabalhou muito o seu ser, então pouca experiência, relativa ignorância das doutrinas, não é? A influência do meio que vivem ou do meio que ela veio, mas ela tem um bom comportamento, sempre teve um bom comportamento, apesar de ter pouca experiência religiosa, é nova na igreja ainda, né? É humilde, né? Então, a gente vai analisar as atenuantes daquela pessoa e vai analisar também as agravantes. Tem muita experiência religiosa, não deveria agir assim. Não se espera de quem tem 50 anos de igreja que trate o irmão de forma grosseira, não é? Tem relativo conhecimento das doutrinas, quer dizer, já está velho de igreja, já conhece decor e salteado, né, a Bíblia, mas ainda na prática ele não põe. Tem maus precedentes, é ausente dos cultos, dos trabalhos da igreja, é arrogante, é desobediente, né, é mau caráter. Né, eu aqui colocaria mau caráter, porque
infelizmente, tem gente na igreja, membro de igreja, que ainda carrega o mau caratismo, né? Então, quando o tribunal analisa isso aqui da pessoa e vai dizer, olha, a falta cometida, ela merece pelo menos aí uns 6 meses para a gente avaliar que essa pessoa vai ficar suspensa da ceia, suspensa das atividades da igreja, os direitos dela na igreja estão suspensos, né? Vamos botar 6 meses, porque não existe isso num código, a orientação de quanto tempo. Isso tem que ser estudando o código e tendo percepção amorosa para com aquele irmão. Porque quando você analisa atenuantes e agravantes, as atenuantes é com um olhar de amor. As agravantes é com um olhar de amor, mas com um olhar mais, como eu diria, mais atencioso. Como é que a pessoa se comportou ao longo do tempo? Daí, oficiais têm necessidade de observar bem o rebanho. Perfeito, pastor. Eu gostaria de justamente explorar um pouco mais sobre esses aspectos que o senhor colocou, do ponto de vista conciliar, certo? Do ponto de vista de que nós estamos indo para a primeira fase do conselho, dali a uma assembleia, dali os recursos, não é? Então, como funciona essa questão, uma vez que o faltoso foi disciplinado no conselho e houve uma necessidade de ser apresentado à assembleia, e dali o irmão não satisfeito com os desdobramentos, há possibilidade dele recorrer, e de que forma ele faz isso aí? Eu quero fazer uma correção. O conselho se reúne como tribunal, analisa todas as questões envolvidas, ouve testemunhas, etc., e aí sai uma sentença para aquele réu, para aquela pessoa que cometeu a falta, tá certo? O resultado, ou seja, a sentença, é que é comunicada à igreja, e nós não, mesmo que seja oficial, não comunicamos em assembleia, comunicamos à igreja, e agora nós fazemos a comunicação pela manhã, deixamos de fazer no culto da noite, pela questão dos danos morais. Além disso, os pastores ou presbíteros que fazem os avisos, não se coloca no boletim, se faz o aviso no culto, e que fulano de tal, fulana de tal, está suspenso ou suspensa da comunhão da igreja, segundo decisão do conselho ou do tribunal do conselho. Porque quem decide é o tribunal, a pena, e quem aplica a pena é o conselho. Então o conselho dá notícia à igreja de que fulano ou fulana foi apenado. Se ele é oficial, ele está afastado, porque a pena é de afastamento dos deveres da igreja, dos direitos que ele tem, ou seja, do oficialato também, né? Ele fica fora, mesmo que esteja findando o mandato. Agora, é interessante que se ele não concorda, se em nível de conselho a sentença, ele não concorda com a sentença, achou que foi exagerada, ele recorre para o presbitério, tá? Ele recorre para o presbitério. É chamado sempre por escrito, né? Sempre por escrito, e o Código de Disciplina, lá no artigo 127, nós temos então a possibilidade de fazer. Tem 3 tipos de recurso. O primeiro recurso me perdoe é o recurso de apelação. Me perdoe, é o recurso de apelação. Tá? Mas ele pode também fazer. Irmão, esse recurso ele é entregue ao secretário do conselho local, e esse conselho local que manda para o presbitério. Isso obedece o artigo 63 da CI. Como saber se esse ofício será encaminhado ao presbitério?
Pois é. Aí o artigo 63 da Constituição, o artigo 63, ele diz o seguinte: ninguém pode encaminhar documento para uma instância superior se não for através da inferior. Né? Então, se o recurso vai para o presbitério, ele é entregue no conselho e o conselho imediatamente tem que passar. Se der um prazo, digamos, uma semana, 10 dias, e aquele recurso não chegou, o importante é que tem que observar o prazo para a entrada do recurso. Qual o prazo do recurso? Ele faz o protocolo com o secretário do conselho. Tá? Bota lá a data e a hora que entregou. Tem que ser dentro de 5 dias depois da sentença. Ele recebeu a sentença hoje, numa reunião agora à noite. A partir de amanhã começa a contar 5 dias. Tá? Então ele tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado ele tem que protocolar este recurso junto do secretário do conselho. Aí o secretário do conselho vai encaminhar isso ao presbitério. Se não encaminhar, ele pode ir direto na secretaria executiva do presbitério com a cópia dele, que já está protocolada pelo conselho, e dizer: olha, o conselho não mandou para cá, mas está aqui o meu recurso. Dá entrada no presbitério. E no caso do sínodo, ele entregaria direto ao presbitério ou sempre vai via conselho? No caso de presbitério, de sínodo, o recurso são só para pastores, porque os pastores não podem passar pelo tribunal do conselho. Os pastores são membros do presbitério e é o presbitério quem aplica pena nos casos de pastores que cometem algum erro, alguma falta. Nos casos de presbíteros, diáconos e membros de igreja, os recursos com o conselho. Até nível presbitério ou pode chegar a Supremo? Aí, depois, vamos dizer que a sentença do conselho saiu, ele está inconformado, e aí ele recorre para o presbitério. O presbitério mantém aquela sentença, ele recorre, recurso extraordinário, para o Tribunal de Recursos do Supremo Concílio. E aí ele já pode fazer direto. Não vai para o sínodo. São 3 instâncias só. Tá? Então, saindo de membro de igreja, oficial ou não, ele tem um recurso ao presbitério e depois ao Tribunal de Recursos do Supremo Concílio. Só tem 3 instâncias. A respeito dessas questões, eu gostaria de frisar aos irmãos que possam e queiram elaborar perguntas. Daqui a alguns instantes nós vamos abrir para as perguntas. Nós temos aqui uma equipe que está processando as perguntas e logo em seguida nós repassaremos para o pastor, certo? Pastor, eu gostaria de falar um pouco sobre tribunal eclesiástico, né? Sim. Eu gostaria de saber, para que o irmão compartilhe um pouco, isso existe, não existe, se existe, para quê? Qual a finalidade, qual a estrutura e também em relação aos recursos, etc. Então, me defina aí um pouco sobre essa questão do tribunal eclesiástico. Ok. Os tribunais, eles ocorrem da seguinte forma. O concílio, e o primeiro concílio é o conselho da igreja, ele não pode tratar de caso judiciário, ou seja, ele não pode tratar de processo como conselho. Ele tem que reunir-se como tribunal. Então, tribunal do conselho, né, no nosso código há uma falha no artigo 97, que fala lá de conselho. Não, ali é a ideia de tribunal, porque o artigo 18 do nosso código de disciplina, ele é bem claro, que os concílios, para tratarem de assunto judiciário, eles se transformam, eles se reúnem como tribunal. Então, o artigo 18, ele é bem claro nesse sentido. Os concílios convocados para fins judiciários funcionam como tribunais. Aí vem, compete ao conselho, né, funcionar como tribunal. E aí ele julga originariamente membros e oficiais da igreja. Então, o conselho, como tribunal, vai julgar membros da igreja, oficiais e não oficiais. Ok?
não compete conselho dar pena para pastor, ainda que seja pastor auxiliar, tá? Não compete. O pastor é membro do presbitério e o conselho tem que enviar a denúncia, a queixa, né? Caso o pastor trate mal algum membro, queixa. Se ele fez alguma coisa errada e aí tem a denúncia, vai tudo para o presbitério. O presbitério é que vai se reunir como tribunal e vai julgar o pastor, porque é membro do tribunal. E aí o artigo 20, o artigo 19 trata do conselho como tribunal e o que ele julga? Membros e oficiais da igreja. O artigo 20 diz que compete ao presbitério julgar ministros e conselhos, porque conselhos erram doutrinariamente, cometem erros administrativos, né, erros contra a Constituição. Então, o presbitério julga ministros e conselhos. O sínodo também se reúne como tribunal para julgar presbitérios. Se um presbitério cometeu alguma falta, então o sínodo reúne-se como tribunal e julga o presbitério. Só uma pergunta, irmão, desculpe eu interromper. O tribunal eclesiástico ele seria com um foco mais em faltas de pastores ou de membros também? Não, de membros também. De membros também, porque o conselho se reúne como tribunal. É que a estrutura dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, de disciplina, o Código de Disciplina, ele vem lá de trás, desde John Knox, e mesmo na Confissão de Fé, o capítulo 30, ele trata da questão da aplicação de disciplina. Então, as censuras eclesiásticas elas têm que ser apresentadas ou elaboradas por tribunais. Por isso que nós tratamos como tribunal. Não é? E eu já apresentei essa estrutura nossa a um juiz estadual, e ele ficou encantado. Ele era de uma denominação que não era a mesma da nossa, não conhecia, e ele ficou encantado com a estrutura jurídica nossa. E quem elaborou esse código de disciplina, esse aqui tem mão de jurista, tem mão de gente que era professor de direito criminal. Então é uma estrutura muito bem feita. Por que é tribunal? Porque está tratando de uma falta. Não é? Se nós lembrarmos aqui dos juízes que julgavam Israel, se nós verificarmos lembrarmos na palavra de Deus que Moisés foi orientado por Jetro para constituir homens que o ajudassem a julgar, porque ele não conseguiria nunca dar conta de toda a demanda. Então, é exatamente nesse foco bíblico que a igreja presbiteriana tem de forma reservada a constituição de tribunais para tratar reservadamente a falta do irmão, sem que isso se espalhe para fora, ao contrário de outras denominações, que o erro é julgado em sessão, né, na presença de todos. Isto hoje pode gerar dano moral, as igrejas podem responder por dano moral, por expor demais as pessoas, né? De maneira que o tribunal não tem aí nada de, vamos dizer assim, de terrível, nada de... É apenas o caráter técnico, jurídico, que a igreja presbiteriana adota, se reunindo os concílios como tribunais para tratar dos fins judiciários. Ok, meu irmão. Eu gostaria de passar agora para os momentos de perguntas. Eu sei que tem muitas coisas para nós assim debatermos, né? Mas seria importante, por conta do horário, nós darmos oportunidade aqui a alguns irmãos. E nós já recebemos aqui a primeira pergunta, que nós, na verdade, formulamos em uma só. Chegaram aqui de formas diferentes, mas, de um modo geral, é o seguinte. Tendo em vista que o conselho da igreja, as nossas instâncias, né, são conciliares e, de um modo geral, elas têm que ser provocadas, ou seja, têm que receber uma denúncia para que elas se posicionem, né?
a pergunta que se faz é o seguinte: de fato, há essa necessidade da provocação por escrito, através de um documento formal, ou o conselho da igreja, uma vez sabendo de de uma determinada ocasião, de uma determinada situação, de uma determinada falta, se o conselho pode intervir sem essa necessidade de livre iniciativa, né? Então, eu gostaria que o irmão respondesse essa primeira pergunta. E agradecendo a todos os irmãos que perguntaram sobre essa temática. Muito bem. Do ponto de vista do Código de Disciplina, é bastante claro. Temos que ter a queixa por escrito, temos que ter a denúncia por escrito, ok? Mas quando nos casos, esses casos que ninguém, todo mundo comenta, mas ninguém bota por escrito, o conselho pode, isso está já previsto no nosso regimento interno de conselho, tá, que está para ser aprovado, onde o conselho faz uma sindicância. E o resultado, o relatório da sindicância tem a mesma força de uma denúncia por escrito, porque é um relatório por escrito. Certo. Uma outra pergunta que fizeram aqui para nós é se o conselho precisa ter um livro separado só para a reunião do tribunal eclesiástico, né, sobre essas questões, ou, no caso, provavelmente em relação a questões de ata, talvez, ou um livro específico para a disciplina, um livro de registro. Precisa sim, e isso está no código. O artigo é bastante claro em relação à questão do livro de atas do tribunal. O conselho tem que ter um livro de atas do tribunal, porque acontece o seguinte, isto nunca foi falado na IPB. Né? Eu, com o meu livro, lancei isso, comecei, e aí pastores de cabeça branca igual a mim perguntavam assim, mas nunca fizemos assim. Eu disse, eu também não fazia assim. Mas até que eu entendi, reestudando o código, entendi que havia necessidade de ter um livro para tribunal, um livro de atas do tribunal, um livro de sentença do tribunal. E isto é claro no código. Aí alguns dizem assim, mas não é necessário, porque a gente sempre fez dessa forma. Não, tem que ter o livro, pelo caráter reservado do nosso processo, porque o livro de atas do conselho vai para o presbitério, e ele vai ser examinado pelos irmãos. Vai ser examinado. Então, o caráter reservado de processo acaba, né? Some. Né? Então, por isso tem que ter um livro de tribunal, um livro de atas do tribunal, um livro de sentenças do tribunal. A outra pergunta é bem objetiva, sim ou não, se o presbitério pode aceitar uma denúncia sem que este caso tenha sido tratado no conselho, sim ou não? Se tratar de membro, se tratando de membro, o presbitério não tem competência. O presbitério não tem competência. A competência do presbitério é de cuidar de problemas que ocorram com conselhos e com ministros. Aí, se não houver o devido cuidado com aquele membro de igreja, pode ser movimentado o presbitério para que outro conselho seja designado pelo presbitério para tratar daquela disciplina. Isso é possível e já tem na jurisprudência. Existe jurisprudência para isso, né? Bom, existe. Outra pergunta que chega aqui dos nossos internautas é como um conselho, deixa eu formular aqui melhor, como um conselho seria presbitério, a palavra? Isso. Como um conselho com um presbitério sem o conhecimento jurídico, funcionando como um tribunal jurídico. Então, aqui me parece que o irmão questiona a questão dos embasamentos jurídicos, né? A aplicação propriamente dita dos trâmites
em que, de alguma forma, esse tribunal eclesiástico ele não observa o trato, né, dessa forma. Então, se isso Os aspectos válido, jurídicos. o irmão pode recorrer depois, não é isso? O irmão pode recorrer, mas veja bem, quando um presbitério, o grande problema dentro da IPB, no Brasil, né, não posso falar lá fora, dentro da nossa IPB, o problema é o seguinte: os presbitérios não treinam e, lamentavelmente, a formação nos seminários, ela é 99% teológica, 1% de administração. Então, sai um bom teólogo, mas sai um mau administrador, um mau orientador. Os presbíteros não recebem formação, também não buscam, não se interessam, né? Porque eu me interessei em estudar isso aqui, porque com 6 meses de presbítero encarei um tribunal no conselho, com uma filha de um dos presbíteros. Então aquilo me fez correr atrás para entender como é que era o procedimento. Então, desde essa época que eu estudo. Entende? Então, o problema os presbitérios treinarem seus ministros, seus presbíteros, entendeu? Treinar a liderança para conhecer o que é a aplicação da disciplina e saber que é bíblica, não é? Porque em minha trajetória, eu muitas vezes conversando, o irmão dizia, ou a irmã dizia assim: eu sei que eu estou sujeita a uma disciplina, porque ela sabia que a falta dela ia levar a uma disciplina. Isso facilita. Quanto a recurso, o membro da igreja, oficial ou não, ele tem direito a recorrer ao presbitério, no prazo de 5 dias para apresentar a sua apelação. Tá? Ok, pastor. Nós não temos tempo suficiente para discorrer as demais perguntas, né? Temos só 1 hora de programa, mas nos comprometemos a realizar posteriormente uma segunda rodada aí com o reverendo Lucas, né? Eu gostaria só de concluir o seguinte: no livro do senhor, o senhor narra aqui, o senhor traz passo a passo todos os processos, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que, desde os aspectos bíblicos, de uma exortação simples do irmão, até todos os trâmites, todos os recursos, como se faz, quais os prazos, todo um procedimento, é um manual que tem todo um processo, né, de caminhos a se percorrer, né? Então, aqui é uma excelente ferramenta de instrumentalidade. Mais uma vez, o reverendo Lucas, ele fala aqui eu cito aqui o livro... A página 41... Sim. Desculpe interromper. A página 41 em diante, ela tem o fluxograma do processo. Então, aqui dá os passos para fazer o processo no rito sumaríssimo, no rito sumário e no rito ordinário. Ok? Então, tem todos os passos. Então, quem não sabe fazer um processo, nunca fez, basta olhar, seguir o fluxograma, que ele vai conseguir fazer muito bem um processo sem erro. Perfeito, perfeito. Bom, eu gostaria de aproveitar aqui os nossos 5 minutos finais para que o irmão pudesse dar suas considerações finais. Quais são suas conclusões a respeito do dia a dia da igreja? Até já perguntaram aqui se esse tema pode ser ensinado na escola dominical ou não, se tem que ser uma classe específica para isso, mas realmente é um tema que todo membro, todo oficial, de um modo geral, deveria se aprofundar, né? E eu gostaria de saber aí, para nós concluirmos, quais as considerações do irmão em relação a isso, né? Eu tenho essa revista de escola dominical, Expressão, e ela foi do primeiro trimestre, pelo menos ela foi usada na minha igreja no primeiro trimestre desse ano. E ela tem uma lição especificamente sobre 1 Coríntios 5,
onde Paulo trata de disciplina na igreja. 1 Coríntios 5. Então, nas minhas considerações finais, o que eu fiz? Eu dei a aula da escola dominical em cima desse tema, mostrando a disciplina eclesiástica de uma forma, claro, resumida, mas abrangente. Abrangente no sentido de pegar os pontos principais, né, do Código de Disciplina e ensinar. Olha, está aqui, é bíblico. Né? Então, mostrar isso aí dentro da lição na escola dominical com toda a igreja. Com toda a igreja. Jovens, adolescentes e adultos. Classe única. Todos precisam conhecer detalhadamente o que é uma disciplina eclesiástica, para não ficar falando depois, na igreja presbiteriana, fulano foi, meu filho foi apenado assim, minha irmã foi apenada assim, eu fui apenado desse jeito. Não, como se fosse alguma coisa muito ruim. Não, não é uma coisa ruim, é uma coisa que não é triste, não é uma coisa que fazemos com alegria, mas que precisa ser feita pelo aspecto bíblico. E ainda, considerando que a igreja presbiteriana tem despertado, em muitas regiões, tem despertado para o treinamento de lideranças, que é uma coisa que eu me bato há tempo. Aqui no meu presbitério, graças a Deus, nós temos feito alguns treinamentos e estamos à disposição das igrejas para fazer. Tenho ido com o livro de disciplina em Goiânia, em Campos, a minha terra, aqui no Rio, apresentando um seminário presbiteriano, onde eu fui professor. Já fui a uma reunião de presbitério, uma RO de presbitério, para falar sobre disciplina. Então, há uma necessidade de falar sobre isso para que haja um comprometimento com essa área e o bom uso da disciplina. A disciplina não pode ser usada politicamente, errada, né? Uma disciplina politicamente errada, não pode ser usado para denegrir a imagem de que quer que seja, né, do irmão. A disciplina deve ser feita, aplicada com amor, para que o irmão reconheça a falta e humildemente se conserte com Deus. E eu quero avisar a todos os internautas que vou abrir um grupo exclusivo no Telegram para tratar de assuntos de disciplina, para tratar de assuntos de gestão, porque das 7 igrejas que eu pastoreei, 4 eu peguei com dívida. Okay, então, pastor, mais de 50%. Nosso tempo já está encerrando, né? Temos aqui agora só 1 minuto e meio, só para nós darmos essa palavra de agradecimento do irmão, e certamente divulgaremos o nosso segundo encontro, dando continuidade não somente a essa questão de disciplina, mas como também ao módulo de gestão fácil, que é também o livro que o senhor escolheu. Eu gostaria de deixar os nossos endereços eletrônicos, né, no Instagram, que é o diácono.pernambuco. Temos também a página da Junta Diaconal de Pernambuco no Facebook, que é o facebook.com/diaconos.pernambuco. E tem no YouTube também, Junta Diaconal de Pernambuco. Então, escreva, deixe seu like lá no YouTube. Nosso grupo, ele, como eu falei, tem o objetivo de apoiar as nossas igrejas, os nossos pastores, tá certo? E deixamos aqui o nosso abraço a todos os diáconos do Brasil. No próximo mês teremos o Dia Nacional do Diácono Presbiteriano. Então, Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. A Junta Diaconal de Pernambuco. Compromisso para fazer a diferença como tema. Certo? Os livros do irmão podem ser adquiridos através dos nossos endereços eletrônicos. Certo? Temos uma promoção e basta entrar em contato que nós faremos entregar. E, posteriormente, no grupo do WhatsApp da Junta Diaconal de Pernambuco, nós sortearemos 2 livros. Deus abençoe a todos. Amém. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.